Capítulo 51, Terror de Huangzhongtian. Qual seita é a montanha Shang? Depois que o corpo corpóreo do mestre espiritual Shen Kuei foi destruído, sua alma essencial havia acabado de emergir quando Hanju apareceu do nada na frente dele. Ele levantou a mão e usou a absorção de alma dos 6 caminhos para sugar sua alma de essência em sua mão. Hanju então apertou com força e o esmagou diretamente. Foi um massacre completo. Os olhos de Huangzhongtian se arregalaram. Ele nem teve tempo de ajudar. Muito rápido. Hanju matou o mestre espiritual Shen Kuei tão facilmente quanto pisar em uma formiga. Realmente havia uma armadilha. Huangzhongtian imediatamente se virou e escolheu escapar. Hanju saltou e se moveu na frente de Huangzhongtian, parando-o. Cambalhota nuvem. Sua distância de movimento estava relacionada à quantidade de energia espiritual dos 6 caminhos que ele usava. Pode ser difícil mover 108.000 milhas, mas mover-se por uma curta distância não era nada para Hanju. Huangzhongtian ficou atordoado. Ele olhou para ele em estado de choque. Hanju pegou a espada Qilin e apontou para ele. Espere. Não faça nenhum movimento, eu posso fazer a seita Raincoat cessar o fogo. Huangzhongtian disse em voz baixa enquanto um suor frio brotava em sua testa. Hanju ergueu as sobrancelhas. Preciso cortar o mato pela raiz, entendeu? Huangzhongtian realmente admitiu a derrota. Hanju pensou em sua introdução. Huangzhongtian não gostava de matar. Será que ele não queria atacar a Jade Pure Sect? Por causa disso, as ações da seita Raincoat foram adiadas assim. Huangzhongtian disse impotente, na verdade, não quero criar tantos conflitos, mas sou o líder. Tenho a responsabilidade de toda a seita. Se eu não tomasse a iniciativa, incontáveis discípulos do Jade Pure Sect teriam morrido. No momento, todos eles ainda estão vivos e bem. Essa era a verdade. Zhu Fan e Yang Tiandong ainda estavam vivos. Hanju hesitou. Se fosse realmente como Huangzhongtian disse, então ele ainda poderia controlar a seita Raincoat. Se ele o matasse, toda a seita Raincoat ficaria louca. Naquela época, eles se vingavam loucamente, e Hanju não seria capaz de caçá-los em todo o mundo. Contanto que você me deixe ir, eu definitivamente ordenarei que a seita Raincoat pare de atacar a seita Jade Pure. Huangzhongtian disse solenemente. Ao ouvir isso, os olhos de Hanju piscaram. Huangzhongtian soltou um suspiro de alívio. Parecia que eles podiam negociar. Neste momento, Hanju atacou de repente, cortando com sua espada. Espada da deidade fantasma da punição celestial. Huangzhongtian ficou chocado. Ele rapidamente levantou a mão para bloquear, e seu Ti espiritual surgiu bloqueando com força o terrível Ti da espada. No entanto, ele ainda foi forçado a recuar, sangue escorrendo de sua boca. Companheiro taoísta. Você? Huangzhongtian ficou furioso. Huangzhongtian desenvolveu ódio por você. Pontos de ódio atuais, 2 estrelas. Hanju zombou. Talvez Huangzhongtian não tivesse escolha neste assunto, mas como Hanju poderia deixá-lo ir para que ele pudesse tentar mudar a situação? Ele poderia fazer a seita Raincoat parar de atacar. Se ele não conseguiu antes, por que poderia fazer agora? Era melhor apenas matá-lo e intimidar a seita Raincoat.
evitando que o fantasma sagrado crie mais problemas. Ranju levantou a espada Kilin e apontou para o céu. A energia espiritual dos 6 caminhos em seu corpo entrou em erupção e disparou para o céu. Em um instante, uma luz azul apareceu no céu como um oceano. Foi deslumbrante. Sombras de espada aparecerão e rapidamente se solidificarão. Huang Zuntian formou células de mão com ambas as mãos. 4 cetros aparecerão e girarão em torno dele. Ele olhou para as sombras da espada no céu e entrou em pânico. Que tipo de feitiço é esse? Não? É um poder místico. Ranju estava usando a seita das 10.000 espadas. 10.000 sombras de espada pairavam alto no céu. Quão espetacular foi isso! Todos eles apontaram para Huang Zuntian, fazendo com que seus membros ficassem frios. Ele rapidamente ativou a formação e os 4 cetros imediatamente se afastaram. A energia espiritual explodiu dos 4 cantos e formou uma formação retangular. Ranju brandiu sua espada. 10.000 sombras de espadas atacaram Huang Zuntian. Como um cardume de carpas atravessando o rio, armas divinas desceram do céu. Estrondo. A seita das 10.000 espadas colidiu com a formação de Huang Zuntian, espalhando as nuvens ao redor. O manto de Huang Zuntian tremulou descontroladamente. Ele cerrou os dentes e resistiu com todas as suas forças. Que técnica poderosa! Huang Zuntian estava extremamente nervoso e arrependido. Se soubesse, teria seguido seu instinto. Ele não teria ouvido aqueles tolos e vindo pessoalmente para a seita pura de Jade. Eu sabia. A seita pura de Jade era verdadeiramente destemida. Enquanto Huang Zuntian amaldiçoava em seu coração, sua formação espiritual se despedaçou. A violenta sombra da espada colidiu com seu corpo, fazendo-o cuspir sangue e voar para trás. Ele não foi morto diretamente. Parecia que Huang Zuntian não era tão fraco. Enquanto voava de volta, ele rapidamente se virou e voou para o céu. Ele parecia ter usado algum tipo de poder místico também. Seu corpo se transformou em um raio de luz e desapareceu sem deixar vestígios. Ele não podia escapar. Ranju imediatamente usou a Sumar Solid Cloud enquanto traçava sua aura. Como eles já haviam lutado, ele tinha que matar o inimigo. Ranju moveu-se mais rápido. Depois de uma cambalhota, ele ficou na frente de Huang Zuntian. Huang Zuntian estava quase morrendo de medo e imediatamente acenou com a mão. Em um piscar de olhos, Ranju pegou o Burning Finnbell e o esmagou contra ele. Com um boom, a palma da mão direita de Huang Zuntian atingiu o Burning Finnbell, fazendo-o sentir-se tonto. O Burning Finnbell rapidamente se expandiu quando Ranju acenou com a mão direita. O sino foi primeiro levantado, depois esmagado fortemente, pressionando diretamente Huang Zuntian para baixo. Ele caiu na floresta. O Burning Finnbell continuou a bater repetidamente enquanto o chão tremia violentamente. A floresta em um raio de várias centenas de metros foi achatada. O corpo corpóreo de Huang Zuntian foi esmagado. Ele rapidamente convocou sua alma de essência e queria continuar fugindo. Mas sua velocidade não era nada comparada a Ranju. Ranju usou a absorção de alma dos 6 caminhos e sugou diretamente a alma da essência de Huang Zuntian em sua palma. A batalha terminou. Huang Zuntian,
que estava no 9º nível do reino da formação da alma, enfrentou Ranju, mas era como do Antongtian, incapaz de revidar. Outro chefe foi derrotado por mim. Eu sou muito forte. Ranju sorriu satisfeito e voltou para a seita Jadipur. A localização da batalha anterior já havia atraído os anciãos da seita. Ranju usou a técnica do deus do vento e circulou ao redor deles, retornando rapidamente para a caverna Abodikonat. O Black Hell Chicken o viu e perguntou rapidamente: Mestre, como está? Devemos correr. Estou pronto. Ranju revirou os olhos e disse: Eu, seu mestre, não ataco sem total confiança. Se eu fizer isso, o inimigo definitivamente morrerá. O Black Hell Chicken ficou atordoado por um momento antes de se deitar lentamente. Ranju sentou-se na cama. Ele levantou a mão direita e liberou a alma da essência de Huang Zhongtian. Preso pela energia espiritual dos 6 caminhos, sua alma essencial não conseguiu escapar. Ao ver Ranju, o rosto de Huang Zhongtian se encheu de medo. Ele perguntou com a voz trêmula: Quem é você? Ele é poderoso demais. Embora Huang Zhongtian fosse cauteloso, ele ainda estava confiante. Ele nunca pensou que perderia tanto. Ranju disse sem expressão: Zhao Zilong da montanha Shang. O Black Hell Chicken estava confuso. Quem foi Zhao Zilong? Qual seita é a montanha Shang? Huang Zhongtian também ficou intrigado. Ranju perguntou: Não há nenhum grande ancião em sua seita, certo? A razão pela qual ele não destruiu a alma da essência de Huang Zhongtian foi obter informações. Agora, sua absorção de alma dos 6 caminhos poderia selar almas de essência ou almas normais, tornando o interrogatório mais fácil. Huang Zhongtian hesitou e disse: Sim, mas ele já deixou o grande Yan. Agora, eu sou o mais forte na seita Raincoat. Você pode me deixar ir? Junte-se à seita pura de Jade. Para sobreviver, ele poderia abrir mão de sua dignidade. Ranju ergueu as sobrancelhas. A personalidade desse sujeito era muito parecida com a dele. Que desprezível! Ranju bufou. Vamos ver como você se sai. Com isso, ele fechou a palma da mão direita e jogou a essência da alma de Huang Zhongtian nas profundezas de sua alma, aprisionando-a. Com a morte de Huang Zhongtian, a seita Raincoat não era motivo de preocupação. Ele poderia cultivar em paz. Ranju sorriu e continuou cultivando, avançando para o 2º nível do reino da formação da alma. Capítulo 52, Botas do Espírito das 9 Estrelas, Cão Celestial Caótico. O mestre da seita Raincoat, Huang Zhongtian, e o ancião, mestre espiritual Shen Kuei, dirigiram-se para a seita Jadipur. No entanto, não houve notícias deles por vários anos. Sendo atacado pela Jadipur Sect e pela Vermilion Bard Sword Sect, a Raincoat Sect começou a entrar em pânico. Especialmente os mais velhos. Com Huang Zhongtian e as habilidades do ancião, eles devem voltar em breve. Por que demorou tanto? Aconteceu alguma coisa. Eles se lembraram das preocupações de Huang Zhongtian e não puderam deixar de entrar em pânico. Assim, eles ordenaram que todos os discípulos da seita externa corressem de volta para a seita e se defendessem contra os ataques da seita pura de Jade e da seita da espada do pássaro vermelhão. Anteriormente, ao lidar com as duas seitas, a seita Raincoat parecia muito relaxada.
Apenas os cultivadores que guardavam a seita eram suficientes. Agora eles estavam com medo. Eles temiam que um misterioso inimigo aparecesse. Depois de muito tempo, a seita Jade Pure e a seita Espada do Pássaro Vermilion receberam um pedido da seita Raincoat. Este último libertou todos os cativos das duas seitas, incluindo Huang Jihao. A seita Jade Pure e a seita Vermilion Bardsword também recuaram e voltaram para casa. Depois de lutar por tantos anos, eles estavam realmente cansados. Fazia 5 anos desde que ele derrotou Huang Zhongtian. Contando com as pílulas, Hanju rapidamente alcançou o 3º nível do reino da formação da alma. Ele também havia usado todas as suas pílulas agora. Sem as pílulas de cultivo do reino da formação da alma, ele descobriu que o espírito Ti na caverna Abodiconat era realmente um pouco magro para ele. Quantos anos levaria para ele chegar ao reino da amalgamação do vazio? Não importa o quão poderosa seja uma técnica de cultivo, ela ainda depende do Ti do espírito circundante. Quando Hanju estava um pouco perturbado, Yang Tiandong voltou de repente. Depois de entrar na morada da caverna, ele se lançou na frente de Hanju e começou a chorar. Mestre, depois de tantos anos, finalmente te vi de novo. Você sabe o quanto eu sofri todos esses anos. Eu sempre acreditei que você viria me salvar, mestre. O mestre da seita me disse que se não fosse por você presidir a seita pura de Jade, ele não teria ousado vir e nos salvar. Yang Tiandong chorou de uma maneira avassaladora. O Black Hell Chicken ergueu a cabeça e piscou, olhando para o estranho. Hanju sentiu vergonha. Ele não salvou Yang Tiandong principalmente porque estava com medo. Hanju disse, discípulo, você teve um bom desempenho. Em seguida, ensinarei feitiços a você. A preferência de Yang Tiandong em relação a você aumentou. Favorabilidade atual, 3 estrelas. Yang Tiandong foi às lágrimas e continuou se curvando. Então, Hanju apresentou o Black Hell Chicken a ele. Yang Tiandong já havia descoberto o Black Hell Chicken, mas não teve tempo de perguntar. Você deve ser discípulo do mestre. Pode me chamar de Irmão Frango de agora em diante. Irmão Frango. Hanju ficou sem palavras. Yang Tiandong também ficou atordoado. A galinha do inferno negro pigarreou. Eu sou uma fênix. Mais cedo ou mais tarde, trarei o mestre aos 9 céus. Por alguma razão, no momento em que viu Yang Tiandong, pareceu inexplicavelmente hostil. Não gostou de sua aura. Foi a primeira vez que Yang Tiandong viu uma galinha tão grande. Ele estava um pouco confuso, com medo de dizer algo errado e ofender Hanju. Tudo bem, vá cultivar ao lado. Em alguns dias, vou te ensinar um feitiço, disse Hanju. Yang Tiandong ficou agradavelmente surpreso ao ouvir isso. Ele acenou com a cabeça obedientemente e caminhou apressadamente para o lado para meditar. Hanju continuou cultivando. Parecia que Li Qingzi e o resto haviam retornado. De fato, no dia seguinte ao meio-dia, Li Qingzi veio nos visitar. Ha ha ha! Elder Han, o espião que plantei na Raincoat Sect me disse que o mestre da seita está desaparecido. Ele veio para a Jade Pure Sect. Você o matou? Li Qingzi perguntou animadamente. Yang Tiandong olhou para Hanju com expectativa. Hanju hesitou por um momento antes de assentir levemente.
Foi bom que ele revelou isso para que Likings não se preocupasse e o perturbasse o dia todo. Como esperado do ancião Han, você é o maior contribuinte para nossa seita Jade Piur. O mestre da seita Raincoat está morto. Eles provavelmente não se atreverão a causar problemas por muito tempo. Likings estava extremamente feliz e não conseguia parar de falar. Na maioria das vezes, Ranju respondia educadamente. Depois que ele terminou de falar, Ranju sorriu e disse: é hora da seita Jade Piur cultivar pacificamente. Mestre da seita, pare de correr e cultive adequadamente. Toda vez que via Likings sendo espancado, Ranju se preocupava com ele. Likings sorriu e disse: certo, há mais uma coisa. Em no máximo meio ano, o ancestral estará de volta. Em outros 5 anos, será a cerimônia do milênio da seita pura de Jade. Será uma ocasião alegre para o seita. Embora tenha sido adiada por 2 anos, não importa. Vou convidar todas as seitas a participar e construir um bom relacionamento com elas. Naquela época, você quer aparecer. Posso ajudar a apresentá-lo ao cultivo mundo e deixe-os saber quem é o mais poderoso ancião matador de deidades da seita pura de Jade, para que seu nome possa abalar o mundo do cultivo. Ranju disse apressadamente: não? Não? Não posso contar a ninguém que matei o líder da seita Raincoat. Vamos fingir que não sabemos sobre isso. Também não quero mostrar meu rosto. Eu só quero cultivar adequadamente. Se o mestre da seita quiser criar hype para mim, você estará me prejudicando. Eu matei tantos inimigos para a seita pura de Jade. Se isso vazar, estou morto. Nisso tempo, só posso correr e deixar a seita. Likings concordou depois de ouvir essas palavras razoáveis. Antes de partir, Ranju expressou seu problema recente e pediu a Likings para ajudar a aumentar a concentração do Ti do espírito na morada da caverna. Likings concordou imediatamente. Depois de deixar a morada da caverna, Likings começou a se preocupar. De que outra forma posso aumentá-lo? O espírito Ti aqui já é o mais denso de toda a seita. Só posso esperar o retorno do ancestral. Likings ficou irritado. Ele já havia transplantado os melhores tesouros naturais, mas Ranju ainda não estava satisfeito. A velocidade de avanço deste sujeito é muito rápida. Assim que Likings saiu, as palavras apareceram na frente de Ranju. Você protegeu a seita com sucesso e derrotou a seita Raincoat. Você obteve um tesouro luminoso, um manual de técnica de espada e um ovo de uma besta divina da providência. Parabéns por obter um tesouro luminoso de 5ª série, botas esmagadoras do espírito das 9 estrelas. Parabéns por obter o manual Heartless Flying Sword. Parabéns por obter o cão celestial caótico. Botas pisoteantes do espírito das 9 estrelas, tesouro luminoso do 5º grau. Ele pode pisar e absorver o Ti do espírito. Sua velocidade de voo é extremamente rápida. Pode aumentar o efeito de poderes místicos de movimento e técnicas de movimento. Espada voadora sem coração, técnica da espada sem coração. Depois de cultivar esta técnica de espada, as emoções e a luxúria diminuirão. A letalidade desta técnica de espada é extremamente alta. Cão celestial caótico, uma das antigas bestas divinas da providência. Diz a lenda que o cão celestial devora a lua.
atualmente em estado de ovo. Ranju não pôde deixar de sorrir. Finalmente, as Nine Stars Spirit Trampling Boots eram boas, sendo muito adequadas para fugir. Excelente! Num piscar de olhos. 3 anos se passaram. Ranju ainda estava no terceiro nível do reino da formação da alma. Durante este período de tempo, ele passou a Heartless Flying Sword para Yang Tiandong enquanto não a cultivava. Yang Tiandong gostou muito. Com sua excelente aptidão, ele se tornou proficiente na Heartless Flying Sword em 3 anos e fez seu nome na seita interna. Ele só avançou para um discípulo de elite há meio ano. Ele estava prestes a entrar no reino do núcleo dourado. O caótico cão celestial já havia eclodido. Foi até chocado pelo Black Hell Chicken. A galinha do inferno negro não sabia como chocar um ovo. Ranju havia ensinado. Ainda tinha que estabelecer seus próprios valores e moral, então não se opôs. Depois que o Chaotic Heavenly Dog chocasse, ele cuidaria especialmente dele. O atual caótico cão celestial já era do tamanho de um bezerro. Tinha pelo prateado e parecia um lobo gordo. Isso mesmo. Era gordo. O corpo rechonchudo do Black Hell Chicken o fez pensar que parecia melhor assim. Portanto, também engordou o cão celestial caótico. Ranju não impediu. Bichinhos gordinhos eram os mais fofos. Seu nível de cultivo excedeu em muito o cão celestial caótico. Como não poderia superá-lo, ele não esperava que o animal lutasse. O que vale a pena mencionar é que o caótico cão celestial era arrogante por natureza. Ele ousou desafiar o Black Hell Chicken quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Isso muitas vezes fazia com que o Black Hell Chicken enlouquecesse, então o Konachikavi Abode costumava ser um caos. Capítulo 53, 9 Caldeirões daoístas, Encantamento do Tathagata. Um belo dia, quando Yang Tiandong voltou de sua missão, ele estava muito animado. Ancestral, o ancestral está de volta, disse Yang Tiandong. Ranju não abriu os olhos. Ele imediatamente checou a pessoa mais forte da seita Jade Pure. 9 Caldeirões daoístas, 8º nível do reino da amalgamação do vazio, ancestral fundador da seita pura de Jade. 8º nível do Void Amalgamation Realm. Legal. Ranju imediatamente sentiu uma sensação de segurança. Com uma figura tão poderosa guardando a seita, ela não deveria encontrar mais tribulações, certo? Ranju disse suavemente, cultive bem. Com isso, ele iniciou o teste de simulação e lutou contra os 9 caldeirões daoístas. Yang Tiandong esfregou o nariz sem jeito. Ele originalmente tinha muito a dizer, mas vendo que seu mestre não queria ouvir, ele só podia caminhar obedientemente para o lado e começar a cultivar. O caótico cão celestial olhou para ele e sussurrou, irmão frango, a aura dele é tão irritante. O Black Hell Chicken estreitou os olhos. Sim, eu sinto o mesmo. Embora suas vozes fossem baixas, Yang Tiandong podia ouvi-los claramente. Ele ficou sem palavras. Sua linhagem meio demônio era tão irritante para os demônios. Yang Tiandong se sentiu injustiçado, mas não se atreveu a dizer nada. Depois de um tempo, Ranju abriu os olhos e pensou, este é o reino da amalgamação do vazio. Nada mal. Ele havia perdido. Com a técnica do deus do vento e a nuvem cambalhota, ele mal durou alguns minutos.
Ainda era muito difícil para um cultivador no terceiro nível do reino da formação da alma lutar contra um cultivador no oitavo nível do reino da amalgamação do vazio. Ranju respirou fundo. Ele tinha um objetivo. Ele queria derrotar os 9 caldeirões daoístas o mais rápido possível. Pelo próximo período de tempo, toda a seita Jade Pure estava muito animada. Em primeiro lugar, a cerimônia do milênio estava chegando. Em segundo lugar, o fundador havia retornado. Sob a publicidade dos anciãos dos 18 picos, todos os tipos de lendas sobre os 9 caldeirões taoístas se espalharam. Um cultivador que viveu por mais de 1000 anos era extremamente raro em todo o mundo de cultivo do Grande Yan. Ranju ainda estava em reclusão e não saiu. Vários dias depois, Li Qingzi veio visitá-lo. Os 9 caldeirões daoístas seguiram. Ele era alto e tinha uma cabeça cheia de cabelos brancos. Ele tinha o porte de um imortal. Ranju levantou-se e curvou-se. Yang Tiandong seguiu o exemplo. O Black Hell Chicken e o Chaotic Heavenly Dog esparramaram-se no chão enquanto olhavam silenciosamente para os 9 caldeirões taoístas. Depois que os 9 caldeirões daoístas entraram na morada da caverna, ele primeiro olhou para o Black Hell Chicken e o Chaotic Heavenly Dog e então disse surpreso: essas duas bestas não são simples. Jovem amigo, onde você os conseguiu? Os outros da seita pura de Jade não podiam ver as origens das duas bestas, mas os 9 caldeirões daoístas podiam sentir que eles eram extraordinários. Afinal, ele havia viajado o mundo e era muito experiente. Li Qingzi não pôde deixar de se virar. Desde quando existe cachorro? Ranju sorriu e disse: eu os peguei por acaso. Os 9 caldeirões daoístas sorriram e não perguntaram mais nada. Ele caminhou até uma cadeira e sentou-se. Ele olhou para Ranju e disse: jovem amigo, é tudo graças a você que a Jade Pure Sect conseguiu sobreviver. Caso contrário, a seita teria sido destruída. Vim especialmente para lhe agradecer e também trouxe uma oportunidade. Oportunidade. Ranju franziu a testa. Em seu entendimento, desde que não fosse algo dado diretamente a ele, era um risco. Perigo. Foi fácil entrar em apuros. Deixei o grande mundo de cultivo Yan há 1000 anos para procurar a terra dos imortais. Depois disso, fui para o exterior e vivi no mundo mortal. Agora, já sou o vice-mestre de uma seita. Desta vez, eu vou trazer alguns gênios para cultivar lá. Quando seu cultivo atingir um estágio fenomenal, eles podem retornar à seita pura de Jade. Você está disposto a ir? Os 9 caldeirões daoístas acariciaram sua barba e sorrirão. Vice-mestre da seita no exterior. Ranju ficou sem palavras. Sua cidade natal quase acabou, mas você se juntou à seita de outra pessoa e fez seu nome. Ranju perguntou com cautela: sua seita é invencível no exterior? É difícil ser invencível, mas ainda é um dos senhores Saprimos. Overlord. Existem inimigos. Claro, mas não há nada a temer. É muito difícil derrubar nossa seita. Existem muitos especialistas do reino da amalgamação do vazio em nossa seita. Oh, obrigado por suas boas intenções, ancestral. Eu não irei. Ranju balançou a cabeça e rejeitou. O lado de fora era tão perigoso. Se eles não fossem uma seita invencível, eles definitivamente enfrentariam o perigo.
No Grande Yan, a seita Jadipur não tinha mais inimigos. A seita Raincoat mais forte estava prestes a cair. Os 9 caldeirões daoístas sorriram. Eles disseram que você é muito cauteloso. Parece que você tem medo de que seja perigoso ir para o exterior. Isso é verdade. Naquela época, Ele começou a se gabar de suas aventuras. Na verdade, não importa em que mundo fosse, os velhos sempre falavam e adoravam se gabar. Ranju ouviu em silêncio. Depois que os 9 caldeirões daoístas falaram por um longo tempo, Li Qingzi finalmente teve a chance de falar. Ancião Han, tudo bem se você não quiser ir. Também é bom ficar na Jadipur Sect. Em seguida, o ancestral ajudará nossa seita a se desenvolver. Naquela época, a Jadipur Sect definitivamente se tornaria o senhor de o grande mundo de cultivo Yan. Você quer cultivar diligentemente, certo? Sem problemas. Farei o meu melhor para ajudá-lo a procurar por tesouros naturais. De agora em diante, toda a montanha será sua. Posso expulsar os discípulos do outro Kavya Bodhis e deixe-os para você e seus discípulos no futuro. Li Qingzi sorriu. Ele era o mestre da seita e naturalmente não queria que Ranju fosse embora. Os 9 caldeirões daoístas colocaram isso muito bem. Como os gênios poderiam estar dispostos a retornar de uma seita melhor? Claro, isso acontecia a menos que eles não estivessem bem e muitas vezes fossem oprimidos. Se Ranju partisse com ele, o que aconteceria se a Jadipur Sect encontrasse o perigo novamente? Os 9 caldeirões daoístas sorriram e disseram, isso mesmo. Vou ficar pelo menos 50 anos antes de partir. Vou primeiro reformar a seita pura de Jade e transformá-la na terra santa do grande mundo de cultivo Yan. Durante esse tempo, você pode considerar isso. Uma linha de palavras apareceu na frente de Ranju. Você foi convidado por Taoist Nine Cauldrons e Li Qingzi. Você tem as seguintes opções. 1. Siga os 9 caldeirões daoístas e vá para o exterior. Você pode obter uma garrafa de pílulas de cultivo, equipamentos e um tesouro luminoso. 2. Continue a ficar na Jadipur Sect. Cultive mantendo um perfil baixo e lute pela estabilidade. Você pode obter uma herança de poder místico. Ranju sorriu e disse, obrigado, ancestral e mestre da seita. Vou ficar na seita Jadipur primeiro. Ele silenciosamente escolheu a segunda opção. Em termos de escolhas, a primeira opção pode ser melhor, ao contrário do passado. Mas ele pensou nisso. Não havia necessidade de ele ir para o exterior. Talvez o espírito Tiaki fosse muito inferior, mas ele não tinha inimigos e podia cultivar pacificamente. Se ele fosse para o exterior, poderia encontrar muitos problemas. Ranju não tinha rixas de sangue ou inimigos aterrorizantes. Porque ele iria querer sair. Além disso, a sugestão de Li Qingzi também foi boa. Esta morada da caverna era realmente pequena e toda a montanha era perfeita para ele. Quanto aos outros discípulos na montanha, Ranju só podia se desculpar. Ele acreditava que Li Qingzi poderia pesar os prós e os contras. Você escolhe ficar na seita Jadipur. Obteve uma herança de poder místico. Parabéns por obter o poder místico Encantamento do Tathagata. Encantamento Tathagata, poder místico budista.
Pode derrotar fantasmas e suprimir espíritos malignos. Poder místico budista. Interessante. Ranju pensou silenciosamente. Os três continuaram a conversar. Menos de 3 dias depois que Li Qingzi e os 9 caldeirões daoístas partiram, todos os outros cultivadores da montanha se mudaram. Sob os arranjos de Li Qingzi, um grupo de servos mortais veio para plantar os tesouros. Este lote de tesouros provavelmente foi trazido de volta pelos 9 caldeirões daoístas. A sua qualidade superou claramente as anteriores. Além disso, Li Qingzi chegou pessoalmente ao sopé da montanha para estabelecer uma formação para Ranju. O tratamento foi tão bom quanto possível. Quando este assunto chegou à seita interna, os discípulos pensaram que o mestre da seita queria cultivar uma montanha sagrada de cultivo. Todos eles começaram a ansiar por isso. Mal sabiam eles que esta montanha pertencia apenas a uma pessoa. Ranju não interferiu nos assuntos fora da Kavya Bodhi e cultivou em paz. O Black Hell Chicken e o Keatic Heavenly Dog também estavam cultivando diligentemente. Logo, Yang Tiandong deixou a Kavya Bodhi. Li Qingzi pretendia alimentá-lo e deixá-lo assumir a Jade Pure Sect. Em primeiro lugar, foi por causa de seu potencial e, em segundo lugar, foi para amarrar Ranju. Meio ano passou rapidamente. Neste dia, Xingongchuan veio encontrar Ranju. Os discípulos dos vários picos receberam ordens de não vir a esta montanha. No entanto, Xingongchuan tinha o apoio de Daoist Jinshu, então ela ousou vir. Ranju a deixou entrar. Marido, peguei um tesouro recentemente e vim especialmente para entregá-lo a você. Xingongchuan sentou-se alegremente ao lado de Ranju e tirou uma pérola de jade do tamanho do punho de um bebê. Depois que Ranju pegou a conta e a escaneou com seu sentido divino, sua expressão imediatamente ficou estranha. Xingongchuan disse entusiasmado, esta pérola pode reunir automaticamente o espírito Ti do céu e da terra e criar pílulas de coleta de Ti automaticamente. Este é um bom tesouro.